38º Congresso Nacional da Ordem dos Médicos, com a conferência Rumo para a Formação Médica. Com os temas Formação Médica baseada em evidência, Desafios da Gestão no Internato Médico, Perspectiva Europeia da Formação Médica e Ser Médico Interno e Recém-Especialista em Portugal, serão oradores Juliana Sá, membro da Associação for Medical Education in Europe, Nuno Fernandes, diretor de Internato Médico da ULS da região de Aveiro, Inês Moreira, membro do Gabinete de Formação Médica da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, e David Bernarro, que estará online, que é membro da direção do European Junior Doctors. Esta sessão será presidida por José Rodrigues, membro do Conselho Nacional do Médico Interno, e terá a moderação de João Nunes, também membro do Conselho Nacional do Médico Interno. Chamo ao palco e terão a palavra. Bom dia a todos. Vamos então dar iniciação rumo para a formação médica e eu estou aqui nesta posição de presidir à mesa e vou já ceder a palavra ao João como moderador para dar início aos trabalhos. Bom dia. Antes de mais agradecer o convite por estarmos aqui, por termos a oportunidade hoje de manhã de falar sobre formação. A nossa sessão vai começar com duas apresentações, da Juliana e do Nuno, que nos vão dar uma perspectiva importante sobre aquilo que é a formação, e depois teremos o David online em videoconferência e a Inês aqui para nos ajudarem a fazer a conversa de ponte que vai passar para a plateia e, portanto, para termos o máximo tempo possível para podermos interagir com todos. Juliana. Bom dia a todos, enquanto chega aqui o clicker. Eu queria agradecer o convite para estar aqui hoje, que me deixa muito feliz. Não tenho tido assim tantas oportunidades de falar sobre este assunto em Portugal. A sala é muito bonita e não me assusta muito uma sala semi-vazia, porque na área da educação, normalmente, não há muitas pessoas interessadas, infelizmente. E não é um hot topic, não produz ensaios clínicos, não traz dividendos e, portanto, é uma coisa que é deixada muitas vezes para os apaixonados e, no meu caso, é a área à qual me tenho dedicado e que me entusiasma muito. Queria partilhar convosco aqui algumas coisas hoje e, normalmente, eu deixo aqui a minha declaração de conflitos de interesse, que é o meu maior conflito de interesse é que eu quero mudar o mundo, não é? Eu acredito que é possível fazer qualquer coisa para deixarmos este lugar um bocadinho melhor do que estava antes de nós chegarmos. E esta ideia está cada vez mais difícil de vender, porque as pessoas estão muito ocupadas com as suas próprias dificuldades, muito sobrecarregadas e não há tempo ou disponibilidade mental para sonharmos um bocadinho ou para sermos persistentes. E eu acho que a persistência tem sido um bocadinho aquilo que tem acontecido na área da educação em Portugal. Já que me deram tempo de antena, eu vou rapidamente só partilhar aquilo que é a minha perspectiva sobre as necessidades de mudança da formação médica em Portugal. Eu sei que o tema desta mesa era formação médica, estou mais habituada a falar em educação médica, talvez da tradução direta do inglês, e parece-me que há aqui 3 áreas de necessidade urgente de intervenção. Uma delas é a reestruturação das metodologias de ensino, porque temos muita evidência, já vou falar sobre esse assunto, de particularidades do ensino baseado no trabalho, do ensino que se desenvolve no local de trabalho. Por outro lado, a reestruturação da avaliação, obviamente alinhada com a alteração das metodologias de ensino, e o desenvolvimento dos orientadores. E quando falo de desenvolvimento dos orientadores,
Penso que há uma necessidade de uma certa profissionalização daquilo que é um orientador de internato médico, daquilo que é um supervisor clínico. E esta necessidade tem a ver com o treino e formação destas pessoas, porque já saímos há muito, espero eu, do paradigma que para saber ensinar basta sermos médicos, sabemos bem que não. Nem sequer basta sermos muito bons médicos, que há muito bons médicos que não sabem ensinar. Depois exige uma monitorização da qualidade, e uma monitorização da qualidade não basta ser feita através de inquéritos. Uma monitorização da qualidade implica um levantamento de dados e, em educação, os dados quantitativos aos quais estamos tão habituados, do ponto de vista da ciência médica e biomédica, muitas vezes não se adequa e há uma necessidade de haver avaliação qualitativa também dos resultados. Esta monitorização da qualidade tem de ter um resultado, porque senão as pessoas não percebem porque é que lhes estão a perguntar coisas e deixam de responder, porque não veem nenhum resultado daquilo que é questionado. Depois, obviamente, a recompensa, e a recompensa não é só, obviamente, remuneração, mas também é, de preferência, para todos os supervisores de internato e não apenas para algumas especialidades, como acontece agora. Outra questão é o tempo para a supervisão clínica. O peso da atividade clínica concorre muito diretamente com o tempo dedicado à educação e, por isso, muitas vezes as pessoas acabam por não ter outra hipótese, por muito que quisessem ensinar ou até por capacidades que tivessem, não conseguem concretizar. E outra questão é a flexibilidade. Eu própria vivo isso e vivi recentemente. É muito difícil em Portugal, neste momento, ser um clínico educador. É muito difícil ser um médico com atividade clínica e ter uma atividade académica do ponto de vista de investigação, de desenvolvimento de docentes. É tão difícil que temos às vezes de optar por um caminho ou outro, que é uma coisa que não faz sentido, porque a clínica serve muito a educação e a educação serve muito a clínica. Em relação ao desenvolvimento de orientadores de formação, as guidelines são óbvias sobre este assunto, não é? Há necessidade de monitorizar a qualidade dos supervisores, dos orientadores de internato médico, e reparem, a Associação Americana diz que esta monitorização deve ser anual, pelo menos. E monitorizar a qualidade não é só um inquérito de satisfação. Está satisfeito com o seu orientador ou não, não é? Monitorizar a qualidade implica observação direta e outras metodologias. Pronto, na verdade, o que eu vos queria dizer nesta sessão, que acho que foi para isso que me chamaram, é aquilo que eu passo o tempo todo a dizer, é que a educação é uma ciência. Nenhum de nós aqui na sala se atreveria a tratar um doente sem pensar em guidelines, não é? Ninguém se atreveria a fazer isso. Obviamente que as guidelines são para ser usadas com critério e para ter adaptações, mas são guidelines e orientações. Quando nós falamos de ensino, pensamos em guidelines? Não pensamos em guidelines, não é? As pessoas respondem-me que fazem o que acham interessante, que fazem o que acham divertido, que fazem o que é possível, que fazem o que acham bem. O que não está mal, porque há aqui um certo peso para a nossa educação baseada na opinião, que faz sentido. E há alguma inovação que vem da nossa opinião, obviamente. Mas é preciso haver este equilíbrio entre o que é a nossa opinião e o que é a evidência científica. E não podemos dizer que não há evidência sobre o ensino. Há muitas pessoas que se dedicam no mundo a estudar como é que se ensina melhor profissionais de saúde, como é que se forma melhor supervisores de profissionais de saúde. Eu sou uma delas, mas em Portugal sinto-me bastante sozinha, um bocadinho menos agora, mas infelizmente em Portugal eu às vezes envergonho-me de explicar o que é a educação médica em Portugal para os colegas da Holanda, para os colegas do Canadá, para os colegas do Reino Unido, porque eles não percebem o que é que verdadeiramente se passa no nosso país. E há algumas iniciativas e há pessoas que se dedicam, mas infelizmente são iniciativas pontuais, são projetos piloto que não são disseminados a nível nacional. Na minha opinião, não há justificação nenhuma para um país da dimensão do nosso não se conseguir articular numa estrutura que dê suporte à educação em Portugal, pré-graduada e pós-graduada. Não podemos dizer que não existam guidelines, nós temos as guidelines da WFMI com standards de qualidade para a formação pós-graduada. Eu tive a oportunidade de participar na sua última revisão de 2023 e lá estão aqueles que devem ser os standards que nós devemos alcançar. Obviamente que são guidelines que se aplicam ao mundo todo e, portanto, faremos este ano, no próximo ano, no EIMI, em Viena, um simpósio sobre as dificuldades de adaptar estes standards a países, mas não a Portugal, a países subdesenvolvidos, a países do sul global.
O que aconteceu em relação à educação é que nós passamos do processo, o que é que eu vou ensinar, importa o que é que eu, na minha área, a molécula que eu estudei no meu doutoramento, importa muito para toda a gente e é isso que eu vou ensinar o que eu quero, para ensinarmos aquilo que a pessoa deve saber, não é? A passagem para aquilo que são as competências. E esta passagem iniciou-se em 1910, acho que vamos um bocadinho tarde. Abraham Flexner foi um psicólogo americano que andou 6 anos, ele ganhou uma bolsa da Carnegie Foundation, ele andou 6 anos pelas escolas médicas do Canadá e dos Estados Unidos a perceber o que é que lá se passava. E ele fez um relatório absolutamente demolidor, que foi o relatório que deu origem à educação médica enquanto ciência. E o que é que ele escreve no relatório? Aquilo que eu acho que nós mantemos hoje como necessidade. Identificar os resultados, quais é que são as competências que devemos alcançar, aquilo que eu muitas vezes digo, qual é o perfil de médico que queremos. Se me perguntarem qual é o perfil de médico que queremos em Portugal, eu não sei responder. Eu posso dar a minha opinião, mas eu não sei qual é que é o perfil geral de médico que queremos formar. Depois, o nível de desempenho para cada competência, quão autónoma deve ser a pessoa para cada competência, estabelecer um método para avaliar as competências e ter uma avaliação contínua do programa formativo. Ou seja, todo o programa formativo, pré-graduado, pós-graduado, deve ter um programa de monitorização. Nós hoje já sabemos que tempo é diferente de competência, nós todos temos essa experiência, não é? Nós sabemos que temos colegas que passam 12 horas todos os dias no hospital e cuja competência nos deixa não tão confortáveis. Nós sabemos que temos internos de formação geral e específica que não demoram, podem estar 3 anos no hospital, 4 anos no internato e não adquirem as competências necessárias. Portanto, o que nós queremos não é dizer-lhes que tens de estar 3 meses na nefrologia e depois não pensar sobre o que é que acontece lá na nefrologia, não é? Porque estar 3 meses na nefrologia pode ser estar 3 meses a conversar com a secretária, que normalmente as secretárias têm coisas muito interessantes para nos contar, e não fazer mais atividade nenhuma. Portanto, é necessário definir quais são as competências, o que é que eu quero que as pessoas saibam, não importa se elas demoraram 3 meses ou 3 anos. E então, o que é uma competência? Porque isto às vezes parece que as palavras são tão comuns que nós achamos que sabemos o que é que elas significam. É uma capacidade observável e por isso quando eu avalio competência, eu tenho de observar comportamento profissional. E esta competência tem uma componente de conhecimento, mas também uma componente de capacidade e uma componente de atitude. Ora, um currículo escrito parece-me que avalia muito pouco as capacidades, os valores e as atitudes, não é? Pode eventualmente avaliar o conhecimento. Quando nós falamos eu estou muito habituada à sigla em inglês, CBME, mas se falarem com qualquer colega de qualquer sítio do mundo vai entender do que é que estão a falar, Competency Based Medical Education. Nós estamos a falar de programas que são flexíveis, não dependem do tempo, mas dependem do alcance das competências, em que a pessoa que aprende é o centro da aprendizagem, não é o tutor que é o centro da aprendizagem, não é o serviço que é o centro da aprendizagem, é a pessoa que está a aprender. E nós temos muitas frameworks, a mais conhecida é CANMEDS, que devem ter ouvido falar. Parece-me que houve uma tentativa de adaptação eventualmente para o pré-graduado em Portugal. E depois as milestones, que estão os objetivos de aprendizagem definidos pelo AGME dos Estados Unidos. E, portanto, a CANMEDS foi uma framework de competências muito exportada para o mundo todo. Há muitos países que a usam. Ela apareceu no Canadá no início dos anos 90. E, portanto, há muita evidência que fala, reparem, nós não iríamos ignorar um paper da New England sobre insuficiência cardíaca. Não íamos ignorar um paper da New England sobre cefaleia ou sobre diabetes. Não podemos ignorar um paper da New England, uma revisão da literatura sobre educação médica baseada nas competências. Não é? Portanto, há muita evidência na literatura sobre a importância deste contínuo, desta articulação que em Portugal me parece muito desagregada e que me parece que a Ordem dos Médicos tem um papel muito importante em colar estes dois mundos, que é o pós-graduado e o pré-graduado, que parecem dois mundos que não falam assim tanto. Aqui mostro-vos a implementação do CBME nos diferentes países. Reparem, nos Estados Unidos, início dos anos 2000, no Reino Unido, 2017, na Austrália, 2016. Não me digam que estamos a falar de novas metodologias de ensino, porque eu já não aguento esse conceito, parece quase os novos anticoagulantes. Eles já não são novos e estas metodologias de ensino também já não são novas. E, portanto, está implementado em muitos países, inclusive na Holanda.
O internato médico é baseado em competências e não em tempo. Os internos têm entre 3 a 6 anos para poderem terminar o internato médico, mas eles terminam assim que alcançarem as competências. E isto levou a uma redução média dos internatos médicos na Holanda de 6 meses, e isto levou a uma poupança que convenceu o governo a fazer esta flexibilização dos currículos. Okay? Quando nós falamos em competências, temos falado de objetivos de aprendizagem, temos de dizer exatamente às pessoas para onde é que queremos que elas vão. Não é? Nós damos os objetivos de aprendizagem uma espécie de mapa. O que é que quero que saibam ao fim desta sessão? O que é que eu quero que alcancem em cada momento? E depois nós olhamos, e este slide é do meu amigo Gustavo Romão, do governo, conselheiro para a ginecologia do governo federal, do governo do Estado de São Paulo, que implementou um modelo baseado em competências. E ele mostra muito bem aquilo que nós achamos que é a aprendizagem das pessoas. O que nós dizemos é que as pessoas todas, durante o internato, vão aumentar a sua competência até chegarem ali ao nível em que passam a ser competentes. E depois, reparem, nós acreditamos que pela vida fora, elas ficam sempre igualmente competentes. Será que isto é assim? Será que isto é verdade? Toda a gente ali a fazer uma curva de ascensão e toda a gente extremamente competente até morrer? Parece-me pouco provável, não é? E a evidência diz isso. A evidência antiga, reparem, em 2013, um estudo com os médicos internos de ginecologia e obstetrícia dos Estados Unidos mostrou que o percurso de cada interno é muito diferente. E há alguns, reparem ali no Q4, há alguns que chegam ao fim do internato e não alcançaram o nível de competência. São esses que me preocupam. São estes que acho que nos têm de preocupar. Outro estudo, na Holanda, é um teste de progresso, portanto um teste que é aplicado várias vezes sucessivas. Há um grupo de internos de radiologia que chega ali ao fim, reparem, fica abaixo da curva da linha de competência. E mesmo assim acabam o internato. Conhecemos algum caso desses? Conhecemos, não é? Conhecemos todos os casos desses. E, portanto, as vantagens da educação baseada em competências é o foco na capacidade do interno responder às necessidades dos doentes. A competência individual é avaliada através da observação direta, em contexto real, não é uma história clínica que alguém nos lê, é a observação direta da interação com o doente. O feedback é dado e uma oportunidade de melhoria, e a aprendizagem é individualizada e flexível. A educação médica tem de ser vista por todos nós e tem de ser vendida aos decisores políticos, por exemplo, aos gestores, aos profissionais de saúde em geral, nomeadamente aos médicos, como um objetivo para a segurança do doente. Porque se nós não tivermos pessoas que são competentes, elas são um risco para a segurança do doente. E, portanto, a educação é saúde. E isto parece fácil de perceber. É saúde, assim como o suporte dos internos também é saúde, porque nenhum profissional conseguirá providenciar os melhores cuidados de saúde se não tiver condições de conforto e condições de saúde mental e de sensação de ter uma vida preenchida. E, portanto, na minha opinião, o ensino pós-graduado deve ter standardização, mas flexibilidade, para as pessoas poderem decidir os seus percursos e poderem adequar aquilo que é a vida neste século, a vida na era moderna, que acontece assim em todos os setores da sociedade e também no mundo médico. Muito obrigada. Não posso sentar. Obrigado, Juliana. Vamos ouvir agora a visão dos desafios sobre a gestão do internato. Então, bom dia a todos. Gostaria de começar por agradecer o amável convite que a Comissão Organizadora do 28º Congresso Nacional da Ordem dos Médicos me fez para estar hoje aqui convosco, a abordar um tema que me é tão querido, o tema da formação médica. Tenho também a oportunidade de refletir um pouco a propósito dos principais desafios da gestão do internato médico. Cumprimentar também os meus colegas de mesa e começar por vos apresentar a minha declaração de conflito de interesses, que não é muito diferente, se calhar, da Juliana, de alguma maneira. Partilhamos, assim, alguns dos nossos conflitos de interesses.
E, efetivamente, eu acho que é marcante o facto de desempenhar as funções de diretor de internato médico há cerca de 10 anos na minha instituição. Portanto, o meu dia-a-dia é muito marcado pelo trabalho nesta área e, de alguns anos para cá, também iniciei o meu percurso enquanto aluno do programa de doutoramento em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, sendo que o meu projeto de investigação, sendo eu anestesiologista, não tem a ver com anestesiologia, tem a ver exatamente com a educação médica pós-graduada. E eu estou a trabalhar precisamente na área da Competence-Based Medical Education, em particular na implementação daquilo que são as Entrustable Professional Activities no âmbito dos programas de internato. Portanto, eu respiro muito de formação médica no meu dia-a-dia e eu acho que é importante trazer-vos essa noção neste momento. Para começar, eu gostava de vos apresentar alguns conceitos que para mim são importantes e utilizando desde logo a definição da Porto Editora do que é gestão, porque me pediram para falar sobre desafios de gestão do internato médico e não querendo complicar muito, de facto, gestão é algo que toca aquilo que são atividades ou processos de administração, conjuntos de medidas aplicadas em períodos de tempo determinados. Tem muito que ver com pessoas, com conjuntos de pessoas, com juntar pessoas a reboque de um determinado propósito. Inevitavelmente tem que ver também com a utilização racional de recursos, com objetivos definidos e depois um quinto ponto que para mim é muito querido, esta necessidade de trabalharmos no sentido de conciliar opiniões por vezes divergentes e de procurar consensos. E trabalhar na área dos internatos médicos tem muito a ver com isto. Depois, para mim, é muito importante, quando me dão assim, a oportunidade de publicamente falar sobre este tema, refletir um bocadinho de porque é que é importante pensarmos sobre os internatos médicos. Eu acho que todos nós aqui, enquanto profissionais de saúde, trabalhamos todos os dias para prestar os melhores cuidados de saúde possíveis à nossa população e aqueles de nós que têm a sorte de trabalhar na educação médica sabem também que, para que isso seja possível, temos que trabalhar também para garantir a melhor formação possível aos nossos profissionais de saúde. Ou seja, estabelecemos um nexo de causalidade entre cuidados de saúde e a qualidade da formação dos profissionais. Eu acho que isto é importante. Mas não ficamos por aqui. No nosso dia-a-dia, todos nós percebemos que definir programas de internato médico e geri-los tem a ver também com proporcionar percursos profissionais e pessoais sólidos, coerentes e geradores de sentimento de realização. Isto para nós não é menos importante do que o resto. E depois porque estamos a trabalhar com um sistema complexo, com múltiplos intervenientes, os princípios da justiça, da transparência e da equidade também são mandatórios. E eu acho que isto são conceitos que é importante trazer para a discussão quando falamos de gestão de internato médico. E depois, e a Juliana já tocou muito nisto, quando nos é dada a oportunidade de falar sobre a educação médica, no meu caso pós-graduada, um dos grandes desafios é trazer também a discussão muito para este patamar de que, sim, existe evidência que suporta o que andamos a fazer. E essa evidência não é sequer propriamente recente. Nós vemos estudos, aqui trago estudos desde 1992 até estudos relativamente recentes, em contextos relativamente distintos, que vão desde a emergência médica, a obstetrícia, à medicina interna, se consegue demonstrar o impacto da adoção de estratégias de formação, não só nos cuidados diretos à população, mas também no desenvolvimento individual de cada um dos formandos, mas também naquilo que é a performance dos serviços e das instituições. Portanto, sim, aquilo que fazemos enquanto gestores dos programas de internato médico impacta o nosso cosmos. Depois, tentando agora transitar um pouco mais para alguns dos desafios palpáveis que temos enquanto gestores do internato médico. Desde logo temos esta particularidade de gerirmos um sistema com múltiplos intervenientes. E isto traz riqueza, mas também traz efetivamente desafios. A gestão dos programas de internato médico não está centrada num nível único, tem vários níveis de gestão que interessa refletir. Desde logo, e porque estamos a falar da formação de adultos, o nível do próprio médico interno, que por excelência, a meu ver, é o principal gestor do seu programa de internato médico, acho que não pode ser de outra forma, mas efetivamente os órgãos de internato médico dos quais eu também faço parte, desempenham papéis fundamentais, nomeadamente na articulação de múltiplos intervenientes e instituições. E depois importa não esquecer todos os outros.
E em todos os outros eu coloco instituições como a Ordem dos Médicos, a tutela, os órgãos de gestão das nossas instituições, que têm sim um impacto muito grande naquilo que é a gestão operacional dos programas de internato médico, e eu aqui aproveito para sublinhar esta noção de que efetivamente todos os intervenientes têm responsabilidades na gestão do internato médico. Essas responsabilidades não são, algumas delas são muito próprias de cada um dos intervenientes, mas algumas até são partilhadas, e importa termos a noção sistémica de tudo isto. E trago-vos o exemplo daquilo que são as competências de um diretor de internato médico, ou seja, aquilo que a mim, enquanto diretor de internato médico, no dia-a-dia me pedem para estar atento. E eu tenho a sorte das minhas competências estarem relativamente bem definidas no regulamento do internato médico. Olha, elas são 23, é uma listagem imensa. Muitas dessas competências... Desculpem. Eu queria só pôr para trás. Conseguem pôr a apresentação para trás? Mais. Tá bom. Ok. Muitas dessas competências têm que ver com a gestão de processo. Isto é o que é mais público no trabalho de um diretor de internato médico, ou seja, gerir timings, gerir processos. E é um facto que muitas das competências tocam esta dimensão, mas muitas das competências estão fundamentalmente relacionadas com a articulação entre intervenientes, ou seja, pôr pessoas a falar com pessoas. E depois, a meu ver, há muita leitura a fazer nas entrelinhas do regulamento do internato médico, e eu gosto de interpretar as coisas dessa forma. De facto, quando se lê coisas como competência de promover e zelar pela sequência e correta articulação entre vários estágios, ou orientar e acompanhar o desenvolvimento geral do internato médico e a avaliação dos médicos internos, eu acho que um diretor do internato médico tem muitas das vezes uma opção, que é, ou olha para isto como um mero cumprir, e aproveito para pôr aspas porque já não é tarefa pequena, um mero cumprir de um normativo e de uma planificação certinha e que bata certo com portarias de formação especializada, mas, a meu ver, o que nos é pedido, na realidade, é para ir mais à frente e preocupar-nos verdadeiramente com aquilo que está a acontecer com cada interno em cada momento e que estratégias é que estamos a encontrar para corrigir, às vezes, trajetórias muito próprias e muito particulares. Da mesma forma, quando lemos assegurar os processos de avaliação contínua, a meu ver, nós estamos a falar de algo que vai além de garantir que no timing certo aconteça a avaliação X. Tem que ver, sim, com o garantir que desse processo de avaliação contínua se fazem aprendizagens e se definem estratégias adequadas para cada um dos médicos internos. E, como exemplo final, esta ideia de que é uma competência designar os orientadores de formação e responsáveis dos estágios, sim, mas isto não quer dizer, a meu ver, única e exclusivamente encontrar um nome para colocar num buraquinho. Tem que ver sinceramente com a necessidade de encontrar a pessoa certa para orientar outra pessoa certa. E isto, se pensarmos desta forma um pouco mais abrangente, é fácil de perceber aquilo que são, a meu ver, os verdadeiros desafios da gestão do internato médico. Depois, e aqui a Juliana já me fez o trabalho de casa quase todo, o nosso desafio do ponto de vista conceptual em Portugal neste momento, a meu ver, é transitarmos verdadeiramente e de uma forma definitiva para um modelo conceptual Competence-Based Medical Education. E aqui não estamos a falar de novidades, a Juliana já explicou bem isso, mas em Portugal também não estamos a começar, a meu ver, do zero. Nós, quando olhamos para o regulamento do internato médico e aquilo que são as nossas atitudes no dia-a-dia, já vemos traços de competence-based. Eu acho que o que falta verdadeiramente é assumir na totalidade e de uma forma mais musculada a adoção deste modelo conceptual. E, ao fazê-lo, temos de estar preparados para alguns desafios, que a meu ver são importantes. Nomeadamente, preparar-nos para a necessidade de avaliar as características individuais de cada percurso e adequarmos as estratégias a cada um dos percursos. Percursos, leia-se, cada um dos nossos médicos internos a fazer o seu percurso. Depois, estarmos preparados também para a necessidade de prepararmos e formarmos os diversos intervenientes. A Juliana também já tocou nisto. É uma batalha que é contínua e não devemos abdicar dela. Também
obrigatoriamente estarmos preparados para a necessidade de adequarmos os recursos necessários para a concretização desta formação muito mais customizada. Isto vai dar trabalho e é necessário termos os recursos adequados. E depois, encontrarmos também os modelos conceptuais que permitam operacionalizar isto no dia-a-dia. E este é um desafio brutal. Ou seja, nós temos os conceitos teóricos, mas depois é importante no dia-a-dia que isto seja pragmático, que seja passível de concretização nos nossos locais de trabalho. Trago-vos um bocadinho algo semelhante ao que a Juliana já trouxe. Este trabalho que para mim é um estudo e um paper absolutamente fundamental para quem se dedica a esta área, um paper de Tenkate, de Snell e de Carrasco, em que se reflete, por exemplo, aquela curva perfeita de que esperamos que aconteça aos nossos médicos internos todos. E a Juliana já trouxe este conceito. Nós todos esperamos que no final do internato médico todos os nossos médicos internos tenham atingido um determinado nível de competência que optámos por decidir que seria essencial para que dali em diante a pessoa pudesse desempenhar as funções de médico de forma autónoma e segura. Isto é o nosso cenário ideal, mas à esquerda vemos aquilo que é o cenário real, que é não há dois médicos iguais, como não há duas pessoas iguais, e como tal não vai haver dois percursos iguais. E aquilo que percebemos é que, efetivamente, quando olhamos para as várias unidades de prática profissional, o nível de competência desejado nem sempre é atingido nos mesmos momentos. E em alguns médicos, sim, no final do internato médico, ainda não estamos com o nível de competência que gostaríamos. Estamos muitas das vezes com o nível de competência que podemos, enquanto sistema, garantir, mas gostaríamos de algo mais que isso. Mas estes dois gráficos mostram uma outra realidade, é que mesmo dentro do mesmo médico interno, a aquisição de competências não tem curvas iguais para as várias unidades de prática profissional. Ou seja, não é porque eu sou muito bom a intubar doentes que sou obrigatoriamente muito bom a fazer consulta de dor crónica. Okay? Portanto, mesmo quando temos um percurso bem sucedido, ele não acontece sempre ao mesmo ritmo para tudo. E isto traz, obrigatoriamente, a meu ver, a necessidade de estarmos a olhar para cada um dos médicos internos em cada um dos momentos, porque só assim é que vamos perceber estas nuances. E depois, trago-vos este artigo porque tem prendido muita da minha reflexão nos últimos anos. Este é um artigo de Bertram de 2015 já, mas que tem sido replicado por vários autores que o têm adaptado à área da educação médica e em que se tenta refletir a propósito do porquê que, tendo nós muitas das vezes modelos conceituais, intervenções e práticas aparentemente bem desenhadas, sólidas do ponto de vista teórico, porque é que não atingimos resultados positivos como seria expectável? E o que os autores deste paper defendem é que muitas das vezes isto não tem a ver com o facto daquela intervenção ser mal desenhada e ser uma intervenção não válida, tem a ver com a forma pouco eficiente com que implementamos. E tentam-nos trazer esta noção de que devíamos estar muito mais atentos daquilo que são os princípios da ciência de implementação. E, de facto, eu acho que muitas das vezes o sucesso e o insucesso têm a ver com isto. Não tem a ver tanto com o conceito teórico que estamos a tentar reproduzir, tem a ver com a forma como estamos a implementar. E, a propósito disto, os autores têm defendido a necessidade de estarmos atentos a vários vetores de força, nomeadamente vetores de organização, em que será fundamental termos intervenções sistémicas, como, por exemplo, o suporte legislativo e normativo que temos que ter para trabalhar, mas ter também administração facilitativa do nosso trabalho. Muito disto do CBME tem a ver com suporte administrativo fluido, mas depois também termos sistemas de tratamento de dados que nos permitam suportar as decisões. E aqui eu acho que nós em Portugal estamos a viver um momento de viragem, estamos a trabalhar para ter um sistema de informatização do percurso do internato médico que eu acho que pode ajudar-nos imenso a este nível. Depois o vetor da liderança também será ele também fundamental, quer na sua dimensão às vezes mais técnica para apontar os gold standards, mas muitas das vezes na sua dimensão mais adaptativa para conseguirmos perceber as nuances do nosso dia-a-dia.
e depois, obrigatoriamente, também o vetor das competências. E aqui é muito importante, de facto, selecionarmos as pessoas certas, para os momentos certos e para as funções certas, treiná-las e acompanhá-las. E só se formos capazes de juntar estes vários vetores é que me parece que seremos efetivamente capazes de ter resultados educacionais adequados. Já assim, na reta final da minha apresentação, há algumas características que, ao refletir, eu encontro no que são os programas de internato médico, que eu acho que condicionam muitos dos desafios que vamos encontrando no nosso dia-a-dia enquanto gestores. E, de facto, tipicamente, os percursos de internato médico são marcados por muita rapidez, mais numas especialidades do que noutras, mas muitas das vezes acontece haver uma sucessão muito rápida de estágios em que nem sempre temos a oportunidade de fazer um ponto de paragem e de avaliação do que é que está a acontecer e definir estratégias de recuperação, por exemplo. Há também uma grande intensidade em tudo aquilo que fazemos. Desde logo o médico interno vive aquele como um momento de excelência para preparar o seu futuro profissional, portanto aquilo é tudo vivido com uma grande intensidade, o que traz uma pressão muito grande para o que andamos a fazer. A variabilidade também é a nossa imagem de marca. Não há dois internos iguais, não há duas especialidades iguais, não há dois contextos, duas instituições iguais. Portanto, é muito difícil encontrarmos um padrão, às vezes, de previsibilidade do que é que vai acontecer em 2026, porque me lembro ainda do que aconteceu em 2023. Às vezes temos uma variabilidade muito grande. A complexidade também tem vindo a crescer. Os programas de internato não são mais simples hoje, são cada vez mais complexos, porque também as áreas do saber estão elas próprias a evoluir em complexidade, e depois a exigência é enorme. Aquilo que fazemos enquanto gestores de programas de internato tem a ver com preparar pessoas para tratar outras pessoas. Portanto, o nível de exigência a aplicar tem que ser, a meu ver, elevado. E isto gera tudo isto, desafios substanciais. Por último, eu acho que é muito importante trazermos cada vez mais, eu acho que este é um desafio particular ao qual eu me tenho dedicado, trazermos dimensões e visões dos diferentes intervenientes para as diferentes fases daquilo que são o desenvolvimento e implementação dos programas de internato médico e, de facto, de uma vez por todas, eu acho que temos que começar a trazer de uma forma mais assumida a visão dos doentes, a visão dos próprios médicos internos e dos seus orientadores, a visão de quem está a gerir os processos em si e quem está a gerir as várias instituições. Portanto, todos serão essenciais no desenho e na implementação dos programas de internato. Isto em si, vocês podem imaginar, é um desafio brutal. Trazer muitos players para a discussão não vai ser fácil, mas não me parece que possa ser feito de maneira muito diferente. E depois, resolvi trazer-vos este livro, que é um livro ao qual tenho regressado nos últimos anos, porque muitas das vezes, e necessariamente, a nossa discussão é feita a pensar naquilo que é a normalidade dos percursos, aquilo que é a esmagadora maioria dos nossos médicos internos que estão naquilo que é um percurso dito normal. Mas nós vamos tendo todos, no nosso dia-a-dia, o contacto com os nossos outliers, ou seja, aqueles que se destacam ou pela positiva ou pela menos positiva, ou por maior dificuldade. E estes exemplos extremos muitas das vezes são ignorados e eu acho que são oportunidades verdadeiras de aprendizagem. Se no caso dos outliers que se destacam pela positiva, acho que podemos ir aí buscar bons exemplos que podemos reproduzir para o resto da nossa população de médicos internos, mas aqueles que se destacam por ter mais dificuldades também são oportunidades de aprendizagem, porque se calhar se olharmos com atenção, vamos perceber onde é que estão algumas das falhas do nosso sistema que urge corrigirmos. E assim sendo, e em título de conclusão, trazer-vos esta noção de que efetivamente estamos a viver um momento em que me parece essencial assumirmos aquilo que é um sistema de ensino baseado em competências e sermos capazes de uma forma mais assumida passarmos das palavras aos atos. Como vos disse, acho fundamental envolvermos os diferentes intervenientes nas várias fases de que estivemos a falar. Formar e manter a formação dos intervenientes é fundamental, ou seja, também não basta só apostar uma vez num determinado curso de formadores e depois esquecermos-nos das pessoas daí em diante. Programas de desenvolvimento de formadores é uma coisa em contínuo, não é um ato pontual. É para mim também particularmente óbvio a necessidade de prepararmos e dotarmos de meios adequados as estruturas envolvidas na definição e implementação dos programas de internato.
continuarmos a garantir o suporte legislativo e normativo adequado, mas também atualizado. Importa que estejamos a pensar no que é que são os desafios de hoje. Necessariamente, se não o fazemos, temos que passar a avaliar resultados e a implementar ciclos de mudança e aprendermos de uma forma honesta com aquilo que vão sendo as dificuldades que vamos encontrando. E depois, e isto eu acho que nós em Portugal ainda não fazemos tanto quanto isso e urge fazer, partilharmos resultados entre nós, ou seja, às vezes temos núcleos até de investigação a fazer trabalhos muito interessantes, mas não sabemos deles, e isto importa começar a ser feito e produzirmos evidência científica também no nosso contexto. Mais e melhor evidência científica neste contexto eu acho que é fundamental. E por último, porque estamos a falar de um país, a meu ver, pequeno e com recursos às vezes muito limitados, eu acho que é fundamental fortalecermos a nossa resposta em rede, aproveitarmos todas as nossas capacidades, todos os nossos recursos e aprendermos uns com os outros. Obrigado. Portanto, agora vamos passar para uma conversa e, portanto, pedia que pusessem o David no ecrã, por favor. Olá, David. Olá, bom dia. Falou-se aqui sobre formação e falou-se sobre ensino baseado em competências, mas também se falou sobre condições de trabalho e, portanto, acho que é importante também dar a tua perspectiva daquilo que é a tua experiência entre aquilo que é a dualidade entre ser médico interno e prestar um serviço como profissional técnico versus ser um formando e como é que essas duas coisas colidem e qual é que é o resultado de tudo isso numa perspectiva europeia. Obrigado. Obrigado, João. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, espero que me consigam ouvir bem, se não for o caso, alguém me dirá. Em primeiro lugar, peço desculpa por não estar presente fisicamente, apesar de eu vir apresentar ou estar aqui em representação dos European Junior Doctors e da organização que é europeia. Eu sou efetivamente uma minha base de DCE em Portugal, mas estou numa conferência onde tinha uma palestra para dar e, portanto, a única forma de poder participar hoje foi online. Pegando um bocadinho na pergunta que o João me colocou, ou seja, eu acho que, em primeiro lugar, as apresentações foram ambas extremamente pertinentes e eu acho que tocam ambas em pontos que são, neste momento, temas de discussão a nível europeu e, portanto, se calhar começando por pôr as coisas em perspectiva, eu acho que começando por algo que a Juliana disse, que eu acho que é um ponto muito relevante, nós estamos numa fase em que se esquece um bocadinho que a nossa tomada de decisão precisa de ser baseada em evidência. Portanto, muitas vezes nós, quando estamos a tomar decisões, normalizou-se um bocadinho a decisão tomada com base em opiniões e a opinião como facto. Eu acho que isso é uma tendência que precisamos de ter algum cuidado e, portanto, e voltar àquilo que é, o que a evidência nos diz em relação à nossa à decisão médica e, neste caso, aplicada ao percurso formativo. Quando pensamos nos médicos internos e, em particular, na formação pós-graduada, se calhar só aqui para contexto, os European Junior Doctors são uma organização que representa 26 países e, portanto, desses 26 países é a realidade com a qual eu estou mais familiarizado e, portanto, é sobretudo dessa perspectiva que eu irei falar e trabalha sobretudo em dois grandes pilares de ação. Um pilar formativo e sobretudo focado na formação pós-graduada e, portanto, as discussões que estamos aqui a ter hoje e depois a sua integração com aquilo que são as condições de trabalho, não só durante o período de formação, mas mesmo após o período de formação. A definição de Junior Doctor abrange um bocadinho os jovens especialistas e, portanto, no fundo, como é que estes dois pilares se interrelacionam e como podem influenciar o outro. E, em primeiro lugar, respondendo diretamente à pergunta de João, os internos estão numa posição um bocadinho atípica, nomeadamente em termos de fragilidade, porque, no fundo, durante o seu percurso formativo, o seu supervisor e a pessoa que está encarregue por supervisionar a formação e por garantir a sua aprovação ao longo do percurso é, simultaneamente, a pessoa que é um superior direto do ponto de vista do trabalho médico que é desempenhado, uma vez que nós estamos nesta dualidade de ser simultaneamente um trabalhador e um formando do ponto de vista da educação. Isto cria uma posição de fragilidade, sobretudo quando não há infraestruturas e guidelines para nos garantir que um percurso está a acontecer independentemente do outro, portanto nós conseguimos ter uma formação com objetivos claros e em que nós estamos a progredir ao longo dessa formação, sem estar diretamente dependente do nosso superior hierárquico poder haver ou não repercussões do ponto de vista de enquanto trabalhador. E a Juliana já falou de Flexner e, portanto, nós
nosso ensino médico depende muito, ou está muito influenciado por aquilo que foram as políticas que ele introduziu. David, ficamos sem som, não sei se estás a ouvir. Há bastante tempo. Eu ouço perfeitamente, sim. Não me ouvem? Pronto. Agora já ouvimos outra vez. Ficamos para aí 40 segundos sem som. Eu não sei exatamente onde fiquei, portanto já estava a falar da Competency Based. Onde é que me perderam? Sim? Sim, podes começar. No fundo, estava a concordar com a Juliana e, portanto, a importância de voltar a alguns dos princípios que o Flexner propôs inicialmente e, no fundo, a competency-based approach na aprendizagem, tanto a nível de pré-graduado como pós-graduado, e focando aqui um bocadinho mais na formação pós-graduada, não é algo novo, é algo que está a ser implementado numa série de países. A nível europeu, e a Juliana falou também, a Holanda destaca-se como um país onde uma boa implementação do ensino baseado em competências, mas a Suíça e a Alemanha estão também com essa implementação. Espanha, mais recentemente, está também a tentar implementar o ensino baseado em competências e eles têm um modelo de funcionamento mais semelhante ao nosso e, portanto, não estão a fazer de forma transversal e estão a ir um bocadinho de especialidade a especialidade, tentando ter esta vertente de aprendizagem baseada em competências. Como nos chamou a atenção, a aprendizagem baseada em competências tem algumas dificuldades, porque, no fundo, quando comparamos médicos diferentes, a aprendizagem não será idêntica e a curva não será idêntica. Cada competência que nós queremos que um formando adquira terá também curvas diferentes e, portanto, conseguimos perceber que aplicar uma aprendizagem baseada em um método, um programa formativo baseado em competências é drasticamente mais complexo do que um programa de formação baseado em tempo, em que nós dizemos a pessoa cumpre 6 meses aqui, 6 meses ali e está feito o seu programa formativo, do que eu tenho que ter uma forma de conseguir monitorizar em tempo real as competências que estão a ser adquiridas. E, portanto, isto envolve um investimento consideravelmente alto nessa formação, nas infraestruturas que existem para monitorizar a formação, e é algo que começa aqui a ligar o nosso segundo pilar quando falamos das condições de trabalho, ou seja, para eu poder fazer isto eu preciso ter equipas de orientadores dedicadas, com formação e com experiência em ensino médico, que estejam efetivamente dedicadas à tarefa que estão a fazer, para não ser, a formação não ser um apêndice às nossas tarefas clínicas e, portanto, efetivamente há pessoas dedicadas à formação. Tudo isto tem um custo em termos organizacionais e em termos de decision making e policy, que requer um shift considerável no nosso método de atuação atual. E isto leva-me às nossas condições de trabalho e à nossa necessidade de, perante decisores políticos, mostrar a perspectiva de como a qualidade de cuidados e a segurança dos nossos doentes está diretamente dependente da equipa médica que nós temos, da equipa de profissionais de saúde que nós temos, nomeadamente da sua qualidade de formação, e que se nós não garantirmos uma qualidade de formação, tendo em conta aquilo que é consensual na evidência, que é a direção que nós devemos dar ao ensino médico, nós vamos comprometer essa qualidade. Da mesma forma, quando falamos em ter condições de trabalho que permitam ao orientador de formação ser simultaneamente clínico e fazer tarefas assistenciais, mas tem que haver tempo protegido e tem que haver formação para conseguir desempenhar as suas competências formativas, caso contrário, elas não serão feitas com qualidade. Tudo isto tem um preço quando nós abdicamos e, portanto, se queremos ter uma formação que esteja virada para aquilo que é o ideal e para o futuro, como médicos competentes, então nós precisamos ter uma abordagem que nos permita conciliar a educação e o trabalho médico. E eu, entretanto, expressei aqui um bocadinho na minha resposta, mas se calhar fico-me por aqui. Eu, se calhar, faria o disclaimer que eu sou uma pessoa tendencialmente muito otimista e copo meio cheio, mas acho que, olhando para o cenário da formação médica e das mudanças que são necessárias, eu diria que o cenário é bastante negro. Obrigado, David. E depois teremos espaço para discutirmos tudo isto daqui a nada. E agora chegou a vez da Inês. E para a Inês eu tenho uma pergunta em específico, porque a Inês já é médica especialista, acabou o internato recentemente, em março, e portanto a minha pergunta é como é que a tua experiência de internato vai influenciar a tua capacidade e a tua visão sobre ser orientadora de formação no futuro? Olá a todos. Antes de mais, dizer-vos que sinto-me muito privilegiada por estar nesta mesa redonda
E, curiosamente, as pessoas com quem eu estou aqui, todas elas marcaram a minha formação. Só para vocês entenderem aqui um bocadinho. Eu conheço o João desde os tempos do associativismo, a Juliana marcou principalmente a parte do profissionalismo e segurança do doente, quando eu era aluna na Faculdade de Ciências de Saúde na Universidade da Beira Interior, e o Dr. Nuno, eu tive o privilégio de trabalhar com ele também na CRIM, quando eu era do CNEMI, e isto são batalhas e perguntas que nós temos feito sempre e já vem de há muito tempo, portanto, e o David, obviamente, da parte do CNEMI, e o José, obviamente. E senti-me sempre, quando me fizeram um convite, eu senti-me quase que pequenina, porque estas pessoas são incríveis e têm feito um trabalho fantástico naquilo que é a formação. E estas pessoas também ensinaram-me muitas vezes a perguntar porquê. Porquê é que eu tenho uma formação deste género? Porquê é que eu tenho este programa formativo? Qual é que é o objetivo? E porquê é que eu tenho que fazer um estágio daquela forma? E enquanto interna de Medicina Geral e Familiar, e deixem-vos dizer, melhor especialidade, não é, do mundo, nós por acaso somos um bocadinho sortudos porque temos um programa formativo bastante bom e temos realmente até algumas competências que já estão até dirigidas a cada ano. Eu sei que os outros programas formativos não o têm e nós também ainda estamos aqui um bocadinho à deriva e acredito que ainda existe muito espaço para crescer. No entanto, a visão do porquê é que eu tenho que fazer isto e qual é que é a necessidade de fazer um determinado estágio ou um determinado curso ou o que for, ou porquê é que eu tenho que ganhar 3 prémios para ter X pontos depois na grelha curricular, estas perguntas fizeram-me pensar muitas vezes durante o meu percurso do internato, que já por si foi um bocadinho diferente. Eu tenho pânico de pensar que um dia vou ser orientadora de formação. Pânico, porque acho que não estou minimamente preparada. E é normal, eu acabei a especialidade em março, portanto, obviamente, eu ainda nem sei gerir um fecheiro, quanto mais. Ainda estou aqui a tentar perceber como é que a coisa funciona, como é que é lidar no dia-a-dia de um centro de saúde. E olho para trás e vejo que tenho muitos bons exemplos e também tenho muitos maus exemplos. Ou seja, eu tive contacto com muitos orientadores de formação e não vamos cá pôr as coisas assim em paninhos quentes. A verdade é que nós temos bons orientadores de formação e temos maus orientadores de formação. E isto vai fazendo também a nossa ideia daquilo que é o orientador. Acredito também que o meu internato deu-me essa perspectiva e ainda bem, daí o meu pânico, porque quando nós temos medo de alguma coisa é porque se calhar vale a pena e espero daqui a 3 anos poder ser uma orientadora de formação, pronto, como deve ser. Mas também acredito que deve haver formação destes formadores, ou seja, não é uma coisa pontual, efetivamente, mas se calhar nos próximos anos aquilo que eu vou tentar fazer é formar-me para poder ser a melhor orientadora possível. E acho que foi isso que eu fui buscando também um bocadinho do meu internato. Não sei se vai de acordo à tua pergunta. Pronto. Portanto, neste momento já estamos a receber mensagens da audiência com questões. Eu acho que esta questão foi aflorada pelo Nuno e a pergunta é o que é que se pensa acerca da implementação de uma plataforma informática que permita criar um portfólio online onde se registam a atividade e o feedback recebido? Eu acho que posso falar sobre este assunto. Como eu vos disse no início, eu sou diretor de internato médico há 10 anos e quando iniciei as funções de diretor de internato médico já se falava disto. Mas já se falava disto como algo que estava para acontecer em breve. Passando uma história muito longa à frente, porque 10 anos passaram de facto a correr, eu acho que nós estamos neste momento, agora parece-me que sim, a lançar alicerces sólidos para ter uma plataforma que, como podem imaginar, é altamente complexa. Gerir o percurso de uma pessoa é complexo, gerir o percurso de milhares de pessoas é extremamente complexo. Se pensarmos que são milhares de pessoas que passam por centenas ou milhares de locais de formação com milhares de orientadores de formação, conseguimos perceber a enormidade do desafio que temos pela frente. No entanto, aquilo que está a ser desenhado e que já está, em alguns dos módulos, em concretização e a produzir resultados muito interessantes, a meu ver, é animador. É animador e é incontornável. Eu acho que se queremos trazer esta capacidade de análise de dados
nos permitam também tomar decisões mais informadas, precisamos obrigatoriamente de um sistema de informação robusto e que seja útil e pragmático. Tem que ser algo que nós possamos, com credenciais adequadas, aceder nos diversos momentos e perceber não só o processo médico interno, mas depois mais à frente também coisas mais finas. Portanto, em relação à pergunta sim, é fundamental. Já estive mais cético, agora estou mais otimista, e também sou otimista por natureza, no sentido de achar que sim, vamos ter, quero acreditar que em breve, um sistema que nos sirva este propósito. Temos aqui uma questão na primeira fila. Estou, ok. Primeira pergunta era do início. PNA. Não se fala da PNA, pedagogia de uma prova em que avalia durante horas a fio. Qual é a pedagogia de avaliar pessoas desta forma? Acho isto uma coisa aberrante. Eu já fiz isto há muitos anos, como podem imaginar. Segunda situação, falaram em eu sou da MGF, sou orientadora há muitos anos. Tenho as formações e fazemos agora outras coisas que eu vou falar a seguir. Falaram em remuneração, eu sou completamente contra. Eu acho que sim, flexibilidade sim, termos horário para estar com os nossos internos, ter possibilidade de formação e ter possibilidade de fazer essas formações de forma paga, porque algumas delas custam dinheiro, e eu fiz muitas, mesmo no estrangeiro, e portanto isso sim, provando que era para formação. Agora a remuneração não vejo onde é que isso traz. Isso traz é maus orientadores, ok? Pronto, é a minha opção e já sou orientadora há muitos anos e fui muitos anos, pai 10 ou 15, que nem sequer tínhamos nenhuma remuneração, era muito mais aliciante. Em MGF nós temos na realidade um portfólio que na realidade tem que ser reavaliado anualmente, porque na realidade as competências são adquiridas consoante cada pessoa. Eu posso preferir adquirir uma competência agora e aquela que querem que eu adquira no primeiro ano, apetecer-me só adquiri-la ou achar que só devo adquirir no quinto, ou no quarto, ou terceiro, ou o que for. Portanto, as coisas têm que ser diferentes, porque as pessoas são diferentes, não há pessoas iguais. Depois, em relação à situação que eu vou pôr, nós fazemos avaliação 360 graus. Os nossos utentes avaliam, estamos nesse projeto, temos um projeto já a começar, já foi autorizado pelos autores do projeto, já temos validação da grelha e já estamos a fazer com os nossos internos. Nenhum interno da minha unidade sai sem avaliar os orientadores. Agora, acima de nós, nunca ninguém quis saber das nossas avaliações. Eu estou a chamar internos, mas os nossos colegas, para mim são meus colegas exatamente, os nossos colegas, portanto, que estão em formação, que é assim que eu gosto de lhes chamar, têm condições. Também é preciso ver que em MGF há muitos maus, há muitos bons, e há sítios sem condições, em que o interno não tem gabinetes, em que o interno está sempre ao lado do orientador ou vai num buraquinho para o gabinete da enfermeira. Nós temos 2 gabinetes só para o internato. Nós damos todas as capacitações que eles quiserem e tudo é facilitado. Okay? Além disso, temos esta avaliação e ninguém sai sem avaliar a coordenadora e os orientadores. Agora, da minha experiência, também vos queria dizer que há muito pouco diálogo sobre estes assuntos. E, na realidade, nós temos muito a acrescentar. Não como orientadora, como médica, como colega e como colega dos meus colegas que estão em formação. A formação é essencial, a avaliação dos orientadores é essencial. E a avaliação também pelos próprios internos. Porque aquela coisa de ir à direção e dizer eu queria mudar de orientador, é preciso mais que isso. É preciso uma classificação, é preciso uma avaliação, é preciso alguma situação que nós possamos... Os utentes são importantíssimos para nos avaliar, os colegas de trabalho. Nós temos, esta avaliação de 360 graus tem sido fantástica, tem sido uma mais-valia. Além disso, também vos queria dizer, em relação ao currículo vitae que falou, obviamente que os currículos vitae, aquilo é assim uma coisa desagradável, mas é importante para conhecermos o percurso. Quando vamos avaliar alguém, eu não conheço o percurso daquela pessoa, portanto uma coisa... só linear com o percurso, o que fez e o que não fez, que já pode ter importância. Em relação às grelhas, obviamente que não há nenhuma grelha, e vamos por aí fora para assistente graduado, para assistente graduado sénior, são uma vergonha. Não fazem sentido nenhum, porque há grelhas que só avaliam, ok, eu não tenho nada contra que avalie a parte científica de um colega, não é? Que se dedica mais à parte científica, mas é preciso ver a parte assistencial. E depois vamos e temos uma classificação que temos que pagar para ter uma pós-graduação,
e vocês têm que pagar para ter uma pós-graduação, para ter 2 pontinhos ou 3 pontinhos, não me lembro, e têm que pagar para não sei o quê, e o valor disto é zero, vão procurar uma pós-graduação que se encaixe naquilo que podem gastar naquele momento. Mas isto é transversal, ok? No assistente de graduação é a mesma coisa. E depois, já para não falar nos exames, que eu vou-me remeter ao silêncio sobre essa parte, estou a falar da MGF, porque acho que deveriam ser de outra forma, mas de qualquer maneira era só para vos dizer que já se faz essa avaliação na minha unidade, que nós estamos sempre a trabalhar em conjunto, não há internos e especialistas, há colegas de trabalho e são muito respeitados e gostamos muito de os ter. Também vos tenho a dizer que acho 20 anos de orientação. Só para vos dizer que acho que também há internos que podem também ser convidados a repensar, a mudar de especialidade ou a sair da especialidade, porque muitas vezes também não têm condições para continuar. E isso é feito também na minha unidade, é conversado e dito, se calhar o melhor é pedir para sair, porque não estamos na melhor altura da situação, está bem? Obrigada. Muito obrigado. Juliana, Posso? e depois a Inês. Sim, sim. Em primeiro lugar, obrigada. E obrigada por discordar algumas coisas e concordar com outras. E é sempre bom saber que há sítios e iniciativas onde as coisas, ou pelo menos as pessoas têm vontade de tentar fazer alguma coisa. Agora, eu gosto muito de caminhar, de fazer trekking na montanha. É uma coisa que a gente diz na montanha, que é, e quando vamos em grupo, que é a velocidade que nós vamos é sempre a velocidade do mais lento. Por isso, os bons exemplos é muito bom olharmos para eles, usá-los como case studies, partilhá-los com os colegas, mas na verdade o que nos preocupa são aqueles sítios péssimos das pessoas que não estão aqui hoje, não é? Acho que é com esses que estamos a estar sempre, é para esses que temos de estar sempre a olhar. Depois outra coisa que é apanhar aqui, eu agora faço investigação qualitativa, então faço uma coisa que é contar o número de palavras. Os meus colegas, eu sou internista, não é? E os meus colegas acham que eu faço um bocadinho de ciências esotéricas, às vezes perguntam-me se a minha investigação de doutoramento é mesmo ciência. Eu espero que seja, não é? Porque tenho-me dedicado muito a essa área. E houve aqui uma palavra que eu contei muita repetição, que foi complexidade, mas eu, sendo internista, tenho muita dificuldade de aceitar que uma coisa que, mesmo que se reconheça que é complexa, não seja abordada. Porque muitas vezes nós usamos este escudo de é muito complicado, é muito difícil, porque as mudanças educativas são mudanças políticas, sim, mas são políticas em 3 ou 4 linhas, são mudanças culturais. Não é? O que custa é depois no dia-a-dia, as pessoas no dia-a-dia assumirem os papéis que estão escritos, assumir aquilo que é a teoria, aplicá-la. E, portanto, a mudança cultural é lenta, não é? E obviamente que é, mas temos de começar, não é? Ela tem de andar. Não podemos escudar-nos aqui na complexidade das coisas. Em relação aos exames de avaliação, para vos dizer, está na moda a Arábia Saudita estas semanas, não é? Portanto, indo aqui a um país de tema das notícias, na Arábia Saudita, a avaliação de medicina geral e familiar é feita a todos os médicos de família num OSCE, uma avaliação clínica estruturada, simulada, em que todos os médicos são vistos em estações em interação com doentes simulados. Portanto, há muitas formas de fazermos as coisas e, obviamente, que a avaliação, às vezes perguntam, mas qual é a melhor forma de avaliar? Qual é a boa forma? Na universidade, muitas vezes me perguntam, qual é uma boa forma de avaliar? Eu digo, nenhuma. As formas de avaliar são todas más. Nós temos de usar muitas para elas compensarem os erros umas das outras, não é? Portanto, obviamente que o currículo, estava só aqui a atiçar, a aproveitar esta plateia, obviamente que o currículo tem o seu papel, a observação tem o seu papel e a avaliação pelos doentes tem o seu papel, mas eu há bem pouco tempo, ainda este ano, num congresso de uma especialidade, disse que os doentes deviam avaliar os médicos e no fim alguém me veio dizer assim, atrás de uma cortina, Juliana, cuidado com dizer essas coisas, que os doentes têm de avaliar os médicos ou que os enfermeiros podem avaliar os médicos, quer dizer, obviamente que os doentes sabem avaliar os médicos, porque a avaliação pode ser uma coisa tanto como me fazem quando me ligam do banco, logo a seguir uma voz automática me liga a dizer, recomendava este banco a outra pessoa. Essa é a melhor avaliação que podemos ter, não é? E com os internos a mesma coisa, recomendava este interno para a sua mãe, para o seu pai, recomendo, muito bem, então ele tem competência para fazer este trabalho. Esta coisa do CBM, às vezes também parece muito complexa, mas o Nuno não falou da sua área, mas que acho que qualquer dia podia falar, não é? Das EPAs, do Entrustable Professional Activity, que no fundo as EPAs é só tornar, muitas vezes, estruturado aquilo que nós fazemos ad hoc, que é aquele dia que eu digo ao interno, ou à pessoa, não interessa, aluno interno, que eu digo à pessoa que ela pode fazer uma troca de sentença e digo, olha, nem vou calçar as luvas. É esse dia, é isto que é a autonomia, é isto que é o entrustment. É complicado? Não, é só nós, nas nossas cabeças,
darmos esta informação. A minha colega da pediatria da Holanda, ela diz-me, acham que as EPAs demoram muito tempo? Ela é pediatra na unidade de cuidados intensivos. Não demoram, ela tem um sistema voice to text e ela diz para o telemóvel, este interno fez a EPA X e teve um nível de autonomia Y. E o telemóvel guarda e acabou. Portanto, isto não é tempo, isto é vontade. Eu queria também fazer aqui uma provocação. Eu dizia isto há uns anos atrás, que é, não é porque num gabinete com um cadeirão tem um banquinho ao lado que dá para ter um interno. É preciso planear, é preciso garantir que realmente aquelas unidades têm condições para ter internos. É preciso planear, além disso, se as unidades têm condições e se têm depois condições para o interno poder fazer estágios hospitalares ou o que for daquilo que ele necessita. Não é? Portanto, temos que dar condições. Portanto, começa logo desde o início perceber se há critérios efetivamente de idoneidade para que aquela unidade possa ter os internos. Eu nunca fui questionada e nunca fui questionada relativamente à avaliação do meu orientador, nem da minha direção de internato. Nunca fui. E já agora quero ficar com o seu contacto no final, porque pronto, podemos aqui partilhar algumas ideias. Pronto, mas acho que é super importante, claro que sim. E quando eu ouvi pela primeira vez a avaliação 360, uau, que espetáculo. Epá, não fazia ideia. Da primeira vez que ouvi falar, eu achei aquilo fantástico e acho que poderia perfeitamente ser implementado. E eu não tenho qualquer tipo de problema de ser avaliado por toda a gente. E acho que sim, acho que também faz sentido também dar o meu feedback. Pronto, claro que isto, obviamente, naquilo que é a medicina geral e familiar. E, por fim, queria só dizer uma coisa. Eu tentei fazer um trabalho de segurança do doente em que o objetivo era saber quais é que foram os eventos adversos daquele serviço. E quando eu fui falar com a diretora de serviço pela primeira vez se eu podia fazer esse trabalho, ela disse-me, não. Então nós vamos quê? Vamos descobrir os nossos erros? Vamos descobrir aquilo que andámos aqui a fazer? Ai, não podemos. Isto aconteceu-me e eu levo isto para o resto da minha vida, em que eu disse, então se nós descobrirmos os erros, aquilo que aconteceu, pronto, que não tão bem, então será que nós não conseguimos até melhorar e fazer algo muito melhor para diminuir os erros? Porque os erros vão sempre acontecer. Errar é humano, vai sempre acontecer. E aquilo que eu peço é, todos em conjunto, vamos então olhar para aquilo que tem sido feito, o tal caminho, vamos ver onde é que estão os tais erros, os eventos adversos e vamos tentar ver se conseguimos melhorar e fazer alguma coisa em conjunto. Pronto, era só isso. Permita-me só um comentário a propósito disto que temos estado a falar. Ao fim de alguns anos a refletir sobre esta temática, há coisas que para mim são muito mais óbvias e outras já não são tão óbvias. Vou evoluindo. E quando se começou a colocar esta questão de defender e estudar a sério nesta área da CBMI e das EPAs, tive a oportunidade de conhecer um dos grandes mentores desta área, o Ole Tenkate, e estava muito preocupado com a operacionalização disto, que é como é que isto se põe no terreno. Precisamos às vezes ter linhas de orientação de para onde é que, como é que vamos tornar isto pragmático. E ele, com uma simplicidade muito grande, o que disse foi, não destruam em primeiro lugar o que estão a fazer bem. Portanto, às vezes monta-se na nossa cabeça a ideia de que temos que fazer tábua rasa e depois em cima construir um novo paradigma. E foi inspirador ouvir de um dos grandes líderes desta área esta noção de que não. Se tem coisas que estão a funcionar bem, identifiquem-nas e preservem-nas. Ponto número 1. Ponto número 2. Não tem que acontecer tudo do dia para a noite. Deem a possibilidade das coisas acontecerem de forma incremental. Claro que nós que estamos a investigar algumas destas áreas gostávamos de ver amanhã tudo diferente. E ele o que me tentou explicar foi, é útil, às vezes, encontrar soluções intermédias e utilizarem múltiplas ferramentas, que também a Juliana já tocou, e vou fugir um bocadinho, mas tentar na mesma responder à questão da PNA.
tudo depende do que é que nós queremos fazer. Isto é outra coisa que o Oletenkeit também diz. Ele, o que nos diz é que as ferramentas de avaliação podem e devem ser múltiplas, depende daquilo que vocês querem avaliar. Se quiserem avaliar exclusivamente conhecimentos, se calhar uma ferramenta semelhante à PNA e avaliar algum tipo de raciocínio está bem. Que trabalhem-na bem, façam-na bem feita, há maneiras de fazer e garantir isso. Agora tenham a noção que depois não vão estar a avaliar outras dimensões que são igualmente importantes. E para isso vão ter que encontrar outras e vão ter que dar uso a outras ferramentas. Portanto, eu acho que há lugar para as várias ferramentas, saibamos nós o que é que queremos tirar delas. Não podemos olhar para uma prova de escolha múltipla de conhecimentos e estar à espera de dali tirar grandes ilações em relação às atitudes daquele médico interno. Pronto, temos que ter esta honestidade também intelectual, utilizar ferramentas certas para os propósitos certos. E acho que no meio disto a mensagem é de esperança, que é, há lugar para todas essas metodologias, temos é que saber para que é que as usamos e em que momentos é que elas fazem mais sentido. Eu não sou da opinião hoje em dia, talvez no passado já tenha sido mais de destruir e a seguir fazer terra queimada e a seguir começar do zero. Agora acho que não. Acho que se temos coisas que estão a funcionar bem, devemos acarinhá-las e devemos utilizá-las. Mesmo que o paradigma que a seguir estamos a tentar implementar seja um pouco mais diferente. Ok? Muito bem. E então, temos uma pergunta lá. Só para dar uma chega final. Desculpe. Sim. Posso? Claro. São 2 minutos, então já não temos muito tempo, também não vou tentar me alongar, mas só para dar aqui um toque. Acho que se falou de vários componentes dentro da área da educação e falou-se pouco, ou seja, falando da mudança, da necessidade de uma mudança cultural e da componente motivacional, acho que não se falou da parte da perspectiva laboral. Portanto, eu acho que é importante não esquecer que nós neste momento temos um caminho, um ciclo vicioso em que há más condições de trabalho, as pessoas estão desmotivadas, a desmotivação muitas vezes leva ao abandono da profissão, ao abandono do local de trabalho, ficamos com mais dificuldades em ter uma equipa de trabalho que consiga assegurar as funções que temos para as executar, sobrecarrega as pessoas que ficam, que por sua vez leva a mais insatisfação das pessoas que estão a trabalhar, agravando muitas vezes a sensação de insatisfação no local de trabalho e a vontade de sair ou a saída mesmo, que por sua vez volta a agravar a limitação com o número de profissionais que nós temos a trabalhar. E isto cria um bocadinho um ciclo que é difícil quebrar e é difícil pedir às pessoas que haja motivação e que haja mais capacidade de executar tarefas que muitas vezes não têm nem tempo protegido, nem são claramente formadas para o fazer e, portanto, quando nós dizemos que é efetivamente preciso uma mudança cultural, eu concordo totalmente, a avaliação 360 faz todo o sentido. É importante reconhecer que parte disto vem associado a mudanças das condições de trabalho para contemplar esta vertente formativa. E pegando especificamente, ou seja, obviamente que quando falamos em melhorar as condições de trabalho, nós estamos a falar necessariamente em pagamento, portanto não tem necessariamente, já sabemos que retirar dinheiro para o problema não é necessariamente uma solução, mas ou nós contemplamos a formação e as exigências formativas no trabalho que os nossos profissionais têm que desempenhar, neste caso os orientadores de formação, ou então é muito difícil conseguir esta mudança cultural que estamos a querer fazer. E depois, quando falamos que há locais que não têm condições necessárias, que há orientadores que não estão capacitados, grande parte destes processos, e muitos de nós aqui nesta sala já estivemos envolvidos no processo de acreditação e de formação e de visitas de idoneidade para atribuir competências formativas, ou seja, este é um processo que possivelmente faz sentido ponderar a necessidade de profissionalizar. Ou seja, grande parte dos processos de acreditação dependem de auditorias externas realizadas por pessoas idóneas e extrínsecas à organização e, portanto, que não haja aqui um conflito de interesses. E, no fundo, se nós achamos que há competências que nós queremos assegurar que sejam cumpridas, se há competências tanto de infraestrutura, como de formação, como de os orientadores de formação, que tipo de preparação prévia que têm que ter, então, se calhar, isto é um trabalho que pode ser feito, pode-se profissionalizar o processo de idoneidade formativa para garantir que depois, quando é realizada uma auditoria, se calhar pode ser profissionalizada também ou externalizada, garantimos que damos formação a quem efetivamente tem competência para formar. Portanto, este é um processo que muitas vezes depende de muitos de nós e que eu acho que efetivamente é algo que tem que ser repensado e tem que ser implementado. Obrigado, David. Nós neste momento temos 4 questões na sala. Eu podia... Poder de síntese, está bem? Temos 19 minutos e para chegarmos a todos temos que saber dividir com equidade. Eu queria agradecer, eu sei que o tempo está corrido, era só uma pergunta, mas eu antes queria agradecer ao Carlos Cortez
tá, pelo gentil convite. Eu sou brasileiro. E a minha preocupação é muito com o futuro, que eu tenho 2 filhos médicos. Eu tenho já quase 50 anos de medicina no Brasil, estou falando do Brasil, quase 50 anos que sou médico, quase 40 que sou professor universitário nos cursos de Direito e Medicina e ajudei a formar, a fazer o projeto do curso de Medicina, e sou também já há algum tempo preocupado com isto, com o futuro, tá? Eu já vi o que ele está se falando, eu acho que medicina baseada em evidência, eu já estive fazendo mestrado na Escola Paulista de Medicina e vi que já se falava isso antes do ano 2000, já se falava e já se dizia. Mas o importante é o foco no doente. Eu vi aqui, eu estou muito agradecido por este congresso que eu participei, que eu vejo que a nossa realidade no Brasil é completamente diferente, e onde tem 60 mil homicídios por ano, né? E eu sou cirurgião geral, sou médico legista, né? Médico forense, além de ser acupunturiatra e professor universitário. E a minha preocupação é mais com o futuro. Por isso a minha pergunta é com relação ao futuro. Eu fico preocupado que o passado a gente não pode mudar, mas o futuro está nas nossas mãos, principalmente das pessoas mais jovens. Então, poderia escolher qualquer um, poderia ser o Nuno, a Juliana, que tenha mais experiência, só para que se espera desse futuro, ou os mais jovens. Preciso que esse foco no doente eu ensino aos meus pacientes já há bastante anos. Muito obrigado. Obrigado. Vamos passar então às questões todas e, portanto, será mais fácil depois responder a todas no fim, com o tempo que nos sobrar, está bem? Sim, bom dia, eu sou Mário Rui Gonçalves, sou cirurgião-geral e fiz o meu doutoramento em Educação Médica na Universidade da Beira Interior, portanto, sinto-me um Surgical Educator. Concordei absolutamente com tudo o que disseram nesta sessão, menos uma coisa, ou duas, que uma é que não é um hot topic, efetivamente agora está a tornar-se um hot topic. Isto já é discutido em vários congressos e a demonstração de que a primeira sessão do dia deste congresso abre com a educação médica é uma demonstração disso mesmo. E em relação aos dividendos, os dividendos também não concordo com isso, porque efetivamente nos últimos 3 anos eu tenho 10 publicações em revistas internacionais, tenho 10 modelos de simulação em silicone produzidos, tenho um programa de treino para a formação em cirurgia geral, portanto tudo isso tem dado o reconhecimento que efetivamente existe. Eu queria dizer que falou-se aqui em Flexner, mas se nós formos ver na maior parte das conferências e dos congressos, se perguntarmos quem é Bandura, Posner, Miller e muitos outros autores, a maior parte dos médicos, eu diria 90% ou 95% dos médicos não conhecem estes nomes. E isso leva-me a uma pergunta que é: quantos cursos e formações dos que existem atualmente em Portugal foram feitos, por exemplo, seguindo o framework de Kern? Não é? Portanto, desde das necessidades e do target que nós temos para os internos ou para o formando, passando depois por todas as metodologias, chegando até ao assessment e dando a volta a todo o ciclo para avaliar esses próprios cursos. E, portanto, chegar à conclusão que o foco nos trainers, ou não sei como é que lhe devemos chamar, eu acho que orientador de formação é aquele que orienta, parece-me um pouco redutor. Se calhar o educador, o tutor seria um pouco melhor, mais adequado, e portanto a competência dos educadores ou dos tutores em dar feedback, dar assessment e saber de educação, parece-me que é fundamental. Um dos pontos que faltou nesta mesa, se calhar faltava um palestrante para falar na Simulation-Based Education, para juntar à competência e aos EPAs e a tudo isto. Para a doutora Inês, eu acho que o pânico é compreensível, mas combate-se com formação própria, portanto, é formar-se em educação e esse pânico passará. E depois a minha pergunta então final, depois de dar os parabéns então pela mesa, para o doutor Nuno, qual é a sua opinião, com tanta experiência na direção do internato médico, qual é a sua opinião sobre o coaching e o mentoring para os internos? Obrigado.
Bom dia a todos, muito obrigada pela mesa, tem sido excelente. Eu pegava numa das perguntas que está online, porque nós também temos pessoas online, não é só aqui a parte presencial, em que perguntavam quais eram as responsabilidades da Ordem dos Médicos na formação de orientadores e que planos nesse âmbito a Ordem dispõe. Mas eu até gostaria de dar um contributo no sentido de amplificar isto na semelhança daquilo que ouvimos no dia de ontem acerca do sigilo clínico e da proteção de dados clínicos, que é, hoje em dia, século XXI, estamos a amplificar responsabilidades e a partilhar responsabilidades. E, sobretudo, eu falo porque também sou MGF e é um dos exemplos, tal como outras disciplinas médicas que não estão baseadas na parte hospitalar, que muitas vezes o isolamento até do próprio espaço físico, que não tem um espaço para os internos, não tem um espaço que apoia a investigação e a formação contínua do formador, do orientador. Portanto, acho que era também uma temática que eu sei que foi aflorada e mencionada por vós, mas queria aqui amplificar. E até a partilha multicêntrica de acesso a ferramentas que ajudam à investigação e a essa formação contínua. Por exemplo, BION. É muito diferente ser-se um interno ou ser-se um formador de uma instituição que está associada à universidade, a uma formação mais diferenciada, ou quando já estamos mais distanciados. E a qualidade do ensino e a qualidade da capacitação e contínuo de competência do orientador também não pode ser menorizada por ter uma prática rural, por ter uma prática na comunidade, por ter uma forma diferente de ser e de estar e que também é precisa. Eu só queria dizer uma única palavra também no final, Euracte. E obrigada. Obrigado. Agora falta a questão do professor Torres da Costa. Muito bom dia. Desculpem-me o atraso, mas também não vou confessar porque é que me atrasei hoje. Queria felicitar a parte da mesa por aquilo que ouvi e desde já deixar-vos o convite. Seguramente vão ao Porto um dia destes replicar esta mesa, porque acho que é interessante a forma como vocês abordaram o tema. Modo fica aqui já o convite, depois aqui a doutora Bacelar tratará de efetivar as coisas. Duas coisas pontuais. Eu tenho alguma experiência de alguns anos de ensino e de avaliação com doentes simulados. Posso-vos dizer, não funciona. Funciona para dizer quem sabe minimamente as coisas, mas depois não funciona para fazer a diferenciação e a graduação que a gente entende. Se for para dizer sabe ou não sabe, faz ou não faz, sim ou não, uma avaliação binária é útil. Para pormenor, não dá definitivamente. A colega ouvia falar, a crítica, contava um estudo científico que faz, ou a área que estuda sobre a contagem das palavras, e que aqui falaram muito em complexidade. Quando ouvir a palavra complexidade, entenda sempre que as pessoas estão a dizer que deve-se agir com prudência. Porque sempre que em sistemas complexos não se age com prudência, as ações que se fazem acabam sempre por gerar externalidades que a dada altura ganham iniciativa própria, e depois vemos os casos que aconteceram no Santa Maria, os casos que toda a gente hoje em dia reporta para os tarefeiros, tudo vem como consequência de uma causa que está subjacente. De modo que as pontualidades têm sempre consequências. Umas vezes são positivas, outras vezes acabam por assumir uma negatividade que tem vida própria e que é perfeitamente insuportável. Leia na complexidade, prudência, que acho que é assim que ela deve ser interpretada. Quanto à questão de fundo que aqui foi abordada, eu faz-me lembrar sempre a história de uma pessoa que eu conheci que tinha um carro, não sei se isto do vosso tempo vos diz alguma coisa, se não, tinham 2 cavalos. Que era um carro icónico para a época, mas o homem queria transformar aquilo numa coisa completamente diferente, de modo que, como tinha jeito para as mecânicas, começou-lhes a alterar motores, carburadores, aquelas coisas que vocês todas podem imaginar. Pontualmente, as peças que lhes pôs eram todas o mais perfeito possível e do topo de gama, só que tinham defeito, o carro não funcionava e não andava, nem se conseguia sequer entrar dentro dele. De modo que pegar num sistema que tem, que é a formação dos internos, que quererem utilizar esses anglicismos todos, que eu por aqui ouvi falar, que muitos deles me passaram completamente ao lado, não sei minimamente o que significam, para tentarem mudar o sistema, eu creio que depois arriscam-se a ter algo que não funciona.
efetivamente a formação dos internos de base tem uma coisa que está mal. Eu que sou relativamente novo nestas coisas da ordem, novo mas só nas coisas da ordem dos médicos, se houve algo que me assustou um pouco foi a falta de desenvolvimento como os critérios de escolha de sítios de formação de internos eram feitos. Aquilo que eu tenho visto, pelo menos na Zona Norte, em muitos sítios, é completamente assustador. Enquanto não se fizer uma normalização de base e se entender de onde é que se está, para onde é que se vai e qual é o caminho que se quer ter, estar a pôr pontualmente upgrades e agora fui eu que usei um anglicismo, estar pontualmente a pôr aspectos de melhorias nestas coisas, eu creio que podem arriscar-se a não funcionar. Muito obrigado. E temos uma última questão da plateia, Dr. Roque da Cunha. Muito bom dia, cumprimentar e desde já agradecer o trabalho que têm feito, não só no plano teórico como no plano prático. Eram só duas notas muito objetivas. Nós estamos exatamente num momento onde parte daquilo que é a reflexão teórica, parte daquilo que é a prática destes anos todos, vão convergir numa negociação que vai ocorrer entre a Ordem dos Médicos, o Ministério da Saúde, enfim, com uma pequena ajuda naquilo que são condições de trabalho dos sindicatos, no Regulamento do Internato Médico. É claro que está-se a falar no Regulamento do Internato Médico já há uns anos, mas eu acho que estamos agora exatamente no momento para que os aportes que aqui foram feitos sejam devidamente integrados. É claro que, como disse o professor Costa, aqui dito, muitas vezes corremos o risco de, procurando a excepcionalidade, nos debatermos com a realidade, mas vale a pena fazer esse esforço e encontrar aqui o meio campo. As minhas questões concretas são, com o aparecimento das ULS, qual a relação das comissões de internato médico neste novo sistema e as suas dificuldades? E, em segundo lugar, também uma questão muito prática, na questão dos currículos, portanto, na apresentação final, no trabalho final, na avaliação que é feita no internato, se já foram estabelecidas para todas as especialidades regras, porque felizmente houve, o ano passado, estava um conjunto de internatos suspensos na CSS, esses foram avançados, mas se, em termos práticos, o tamanho, o volume e o peso dos currículos em termos de páginas ou terabytes, se foi normalizado no sentido de haver alguma racionalidade nesses currículos. E, mais uma vez, muito obrigado pelo vosso trabalho. Obrigado. Portanto, neste momento temos 4 minutos e temos que dizer uma palavra sobre cada uma das coisas. Portanto, qual o futuro, a opinião sobre o coaching, o distanciamento daquilo que é a formação da prática rural e as externalidades no processo de mudança. Vou tentar ser extremamente sintético. Não quero gastar sequer os 4 minutos. Em relação ao futuro, eu acho que o futuro que se nos apresenta pela frente, eu tenho que acreditar que é risonho. Não posso acreditar uma coisa diferente desta, ainda que desafiante. Mas acho que temos hoje ferramentas melhores do que tínhamos no passado. Temos uma awareness em relação a algumas destas questões que também não tínhamos no passado. E depois temos todo o cosmos à nossa volta a exigir que estejamos atentos a algumas questões. Portanto, eu acho que o futuro, a meu ver, é promissor. Não posso acreditar uma coisa diferente desta. Em relação à questão do coaching e do mentoring, é fundamental. Há vários exemplos publicados de resultados muito interessantes, nos quais até os próprios médicos internos podem ter um papel de intervenção direta no mentoring de colegas mais novos. Portanto, é um recurso claramente a utilizar e é um recurso que, se quisermos pegar em pessoas mais diferenciadas e acompanhar pessoas menos diferenciadas, vai ser essencial. Principalmente se pensarmos num sistema com tanta gente e com uma complexidade tão grande. Vai ser necessário, sim, a nível local, ter gente que apoie quem desempenha funções de formador e quem desempenha funções de formando. Portanto, essencial, a meu ver. A outra questão... Externalidades nos processos de mudança.
É incontornável. Nós temos que estar a olhar para o contexto exato que temos à nossa frente. A solução A pode não ser adequada para todos os sítios. E às vezes a solução até é adequada, mas precisa das nuances certas que a tornem pragmática no hospital A, que é diferente do hospital B. Portanto, nós temos que ter a capacidade de perceber exatamente o contexto que temos pela frente e assumi-lo. Se temos um contexto rural, a formação que lá fazemos não pode sair daquilo que são as características de um contexto rural. E ele deve ser assumido e acarinhado e valorizado. Por último, qual era... Por último, a evolução do sistema em ULS e a implicação disso no internato. Aí, eu posso dar a minha opinião pessoal. Eu já tinha uma relação, enquanto diretor de internato médico, muito próxima dos colegas, quer de saúde pública, quer de medicina geral e familiar, mas a transformação em ULS, no caso concreto da minha ULS, facilitou tudo isto. Passámos a comungar espaços de realização das nossas atividades, passámos a ter uma articulação ainda melhor do que tínhamos no passado. Ou seja, o meu balanço até ao momento é positivo. Se é assim em todo lado, não sei. Se daqui a 2 anos eu continuarei com o mesmo ânimo, também não sei. Agora, à data de hoje, eu conheço muito melhor os colegas que desempenham as funções de coordenação do internato médico de medicina geral e familiar e de saúde pública da minha OLS do que se calhar conhecia há 1 ou 2 anos atrás. Isto eu tenho que ser muito honesto. Reunimos com uma frequência grande e tenho que ser franco. Estarmos sob uma mesma estrutura, a meu ver, tornou aquilo óbvio. A recepção dos internos passou a ser comum. Portanto, a mim parece-me que há um potencial de maior coerência. Agora, cabe-nos a nós e a quem nos auxilia nas tomadas de decisão tornar isso prático. Ainda estamos um bocado no plano das promessas, julgo, mas eu acho que há algum potencial interessante a este nível. Trabalhamos de uma forma mais colegial. Portanto, com esta hipersíntese, que só seria possível ser feita pelo anestesista, damos encerrada esta sessão e agradecemos a todos a vossa presença e, obviamente, toda a gente estará disponível para conversar sobre estas temáticas. Muito obrigado a todos.